Vamos lá, que a gente já começa com 6 meses e 15 dias. Está recusando a comer em geral. O que fazer? Está só no peito. Bom, Dani, vamos lá começar esse assunto de introdução alimentar, né? O que é a introdução alimentar? É a transição do aleitamento materno para a comida. O bebê não vai simplesmente comer de um dia para o outro a comidinha que você come em casa. Ele precisa desse período, dessa introdução alimentar, que é um período que ele está aprendendo a comer, né? Então ele está lá só no leitinho, no aleitamento materno ou na mamadeira. Não vamos entrar nesse caso, né? O que cada mãe fizer tá ótimo. E aí ele precisa desse tempo, né? O leite sozinho não é mais suficiente. Ele ainda é o principal alimento até 1 ano, sim. Mas ele precisa desse tempo de aprendizado quanto aos alimentos, né? Eu falo muito aqui de educação nutricional, né? O tanto que as crianças, os bebês precisam aprender a comer, né? Que essa educação nutricional é importantíssima, a gente não aprende na escola. E a gente não aprende nem em casa, porque as mães, os pais acham que é natural o comer, né? Não tem que ensinar. Não é igual uma educação ali que a gente tem que ensinar o que é certo e o que é errado, o que a criança vai fazer ou não. Não acham que a alimentação é simplesmente vai comer e tá tudo ótimo. E não é bem assim. Precisa sim aprender a comer. E para isso a gente tem a introdução alimentar, né? Para ter esse tempinho de aprendizado. E esse tempinho de aprendizado não é da noite pro dia que vai virar uma chave e vai começar a comer. Poxa, há 15 dias atrás desse bebê que a gente tá falando, há 15 dias atrás tava só o leite. E agora tem um monte de coisa nova. Tem alimento novo, tem textura nova, tem temperatura nova, tem sabor novo, tem cor. Senta, não é no colinho, né? É muita coisa diferente. Então tá muito normal se esse bebê não aceitar de primeira. É mais que o esperado. A maioria dos bebês não aceitam logo de primeira. E tá tudo bem. Até esses dias eu coloquei aqui no Stories, hoje é dia 28, eu pus no dia 26, eu pus que foi de 2 anos atrás, foi quando eu comecei a introdução da Juju, que ela fez 6 meses. E eu comecei a rever os posts que eu fiz naquela época, do comecinho da introdução alimentar da Ju. E tem um antes e depois do primeiro almoço dela, quase que intacto. Isso assim, depois de 1 semana praticamente só de fruta, acho que foi até um pouquinho mais só de fruta. E tá tudo bem não comer, né? O problema tá com a gente, a nossa expectativa, e foi o que eu falei hoje aqui pra vocês também. A gente cria uma expectativa muito alta, que o bebê vai comer muito, que ele, nossa, ele tá louco pra comer e ele vai mandar um pratão. E isso não acontece a maioria das vezes. E aí? Aí a gente se frustra, a gente fica arrasado porque a gente montou aquele pratinho perfeito, como a Nutri orientou, e o bebê não come. E a gente fica arrasado, sofrido, chora, aí começa a obrigar o bebê a comer, aí começa ali o caos instalado, né? Esses dias eu recebi uma mensagem aqui falando de introdução alimentar e uma mãe me mandou um direct falando foi a pior fase da minha vida. Gente, quando eu li isso, me deu um aperto no coração. Falei, nossa, que vontade de abraçar essa mãe e falar, não é pra ser a pior fase da vida. É pra ser a melhor, o primeiro desafio ali com esse bebê. Então, é muito esperado, Dani, que recuse os alimentos. E o que você tem que fazer? Continuar apresentando, continuar mostrando, interagindo ali na hora das refeições, não só dar o leite, não só tudo bem não comer, só substituir, nem oferecer mais. Não, tem que oferecer, tem que estimular, tem que deixar pegar, ter contato, explorar o alimento, que é o BLW, né, de se alimentar sozinho, é importantíssimo para o bebê conseguir comer. Então, que ele tá ali pegando, né, tá tendo contato com o alimento de uma outra forma que não seja na boca. Isso ajuda demais. Então a gente precisa sim expor sempre
eles aos alimentos, não simplesmente aceitar. E uma hora vai ser natural, mas aí ele vai ter aprendido, sabe? Ele vai ter visto várias vezes, pegado, cheirado. Esse processo não é simplesmente ver, pegar e pôr na boca. Tem um processo a alimentação. E é isso que a maioria de nós não entendemos, né? Que faz parte desse aprendizado. Assim como aprender a falar, como aprender a andar, a engatinhar, a sentar. Tem um processo, né? Então aí tá lá quase engatinhando, vai, cai, se larga lá no chão e volta, engatinha mais um pouquinho, até literalmente engatinhar. Então tem esse processo da introdução alimentar também. E é importantíssimo que isso aconteça na maior naturalidade, na maior leveza, na maior gostoso ali, sabe? Pra mãe e pro bebê. Não é só pra mãe também. O bebê precisa estar tranquilo. E pra ele estar tranquilo, nós precisamos estar pra passar isso pra eles. Tá? Então, é muito esperado nesse comecinho. É assim mesmo. Vamos equilibrar as expectativas, por lá embaixo. Não comeu, tá tudo bem. Vamos continuar lá apresentando, mostrando. Tá? Até vocês verem que eles são capazes e que eles conseguem sim, né? Que só precisa de um tempinho de aprendizagem. Ai, eu não paro de falar. Vamos ver lá. Alimentos congelados, adorei essa. E hoje, inclusive, eu estava falando numa consulta disso, que é importantíssimo a gente olhar para a realidade de cada família. E hoje em dia, a maioria delas não tem tempo para fazer alimentos todos os dias, ainda mais na introdução alimentar, né? Por mais que a gente está mais em casa, eu acho que o trabalho está sendo dobrado. Pelo menos aqui na minha, eu tô tendo que trabalhar, tô tendo que cuidar de criança, tô tendo que fazer tudo, né? Então, muitas vezes não dá conta, a gente não dá conta de fazer comida todos os dias fresca. Então, por isso, a minha orientação é sim congelar, até porque que eu prefiro que essa criança receba um alimento de casa, feito em casa, que a gente sabe como foi feito, procedência, o que tem ali, como foi armazenado, tudo, do que comprar qualquer alimento fora que a gente não sabe o que tem ali, que a gente não sabe como foi armazenado aquela preparação ou aquele alimento que tá ali, e aí dá ruim, né? Então eu prefiro sim. A questão do congelar, eu oriento em potes pequenos, então para não ter desperdício, né? Ainda mais na introdução alimentar, que come pouco, né? A quantidade no comecinho, então, é mínima. Então, em potinhos pequenos, porque se descongela, não pode recongelar. Então, descongelou, usa até o dia seguinte, pronto, não usa mais, tá? Então, essa é a única questão do congelado. Mas eu usei em casa, pra mim, eu uso até hoje, vira e mexe, eu congelo coisa, porque pra mim, eu gosto de praticidade. Eu gosto de alimentação saudável, mas também de praticidade. Lógico que uma comidinha fresquinha é maravilhoso, mas muitas vezes não é a minha realidade. E não é a da maioria das pessoas. Então eu vou na realidade. Sabe o que eu costumo falar? Que não adianta a gente ser ali, sabe? Muito radical. Não adianta, a gente não consegue pôr em prática. E o que eu quero passar pra vocês é uma coisa boa, né? Teoria ótima e conseguir colocar em prática também. Porque ninguém merece a gente só saber a lindeza da teoria e não conseguir pôr em prática, né? Então tem que estar dentro da nossa realidade também, tá? É importantíssimo. Ai, tem alguma coisa no meu olho. Vamos ver o que mais. Ai, em dia de live eu não posso abrir caixinha, porque fica tudo aqui. E eu não consigo achar de vocês. Vamos ver. Gente, eu não tô achando nenhuma, vocês não estão me mandando ao vivo, é? Achei.
Ó, essa aqui tá no gaiato, tá? A minha orientação antes de 2 anos é totalmente diferente de depois de 2 anos, tá? Então, a minha orientação nesse caso é pela fase mesmo, né? Então, 1 ano tem um ritmo de crescimento bem diminuído. Então, chega ali, né? Ganhando muito peso, crescendo muito, chega com 1 ano, dá uma boa diminuída. E com isso, diminui o apetite também, né? Então, vem diminuindo o ritmo de crescimento, precisa de menos para crescer, tem menos apetite, e aí os pais desesperam. Como assim, né? Uma criança de 1 ano tem que comer mais, não comer menos. E aí começa também, que né, nessa fase também, a autonomia, né? Que ela nem tá sabendo, mas tá falando não. Eu falava pra Júlia assim, ai, quer passear? Não! Quer uma casa? Não! Quer boneca? Não! Ela nem sabia o que era, mas ela falava não. Então aí tá a pura autonomia da criança, né? E a gente tem que saber lidar com isso pra não selecionar os alimentos. Então, e tem que ver como que foi a introdução alimentar também. Por quê? Se foi uma introdução alimentar com tudo batido, com tudo muito amassado ou liquidificado, que não teve evolução de textura, que essa criança não mastigou, ela não vai conseguir comer. E por isso recusa. Por isso prefere o leite, porque o leite é líquido. É fácil para ela. E o sólido exige ali mastigação, exige força. E não consegue. Quem não praticou isso na introdução alimentar, não consegue, não tem força. O músculo é fraquinho, não é? É igual a gente na academia ali, esforço. É igualzinho. Se a gente não tem o hábito, não costuma fazer, a gente é fraco, não consegue pegar peso. A mastigação é a mesma coisa. E isso também vai influenciar na fala. Então, uma criança que demora um pouquinho mais para falar, que só quer alimentos mais pastosos, líquidos. Então, olha como envolve muita coisa, não é só ali a recusa alimentar, né? Minha filha tem 7 meses e tenho medo de dar pedacinhos para ela comer, pois pode engasgar. Cleo, o engasgo pode acontecer com líquido também, tá? Inclusive, a chance é bem maior de engasgar com líquido do que com pedaços, tá? É que a gente, na nossa cabeça, não... Como assim com líquido? O líquido é fácil de passar. O engasgo ocorre, até que tem muitos bebês em aleitamento materno que engasgam. Então, é muito mais comum do que o pedaço inteiro. Lógico que com 7 meses, a gente vai oferecer pedaços adequados para essa criança não engasgar. Por exemplo, a gente não vai oferecer uma uva inteira, né? Então, a criança não vai... A chance de engasgar é bem alta, porque é a uva redonda, né? Tipo, oval. Então, a gente corta a uva ao meio. Também não é assim. Corta assim. Então, deixa pedaços mais longos, mais finos, para ela conseguir pegar, porque a criança... Deixa eu pegar uma coisa comprida. A criança, no começo, pega assim, né? Ela não pega assim. Então, no começo, se a gente colocar um pedaço, colocar um pedaço comprido, fino, para ela pegar de um lado, tá? Então, ela vai pegar e vai sobrar um pedaço aqui para pôr na boca. Depois de 8, 9 meses por aí, ela começa a fazer um movimento mais fino, né? De pegar com a pinça, que a gente fala. Então, aí pode ser pedacinhos menores que ela vai conseguir pegar e pôr na boca, tá? Então, ai, Camila, mas eu ofereço pedaço comprido assim, ela põe tudo na boca. Tá, mas ela vai aprender a lidar com aquele alimento, com a textura adequada ali. A gente não vai pôr uma cenoura crua ali pra ela comer. Então, uma textura mais adequada para ela conseguir mesmo mastigar e engolir esse alimento e lidar, né, com esse alimento na boca, não engasgar. E outro ponto que tá presente também nessa idade é o reflexo de gag. E o reflexo de gag não é engasgo, muitas mães confundem com engasgo, não é. Ele é um reflexo de proteção. Eu falo que as mães têm que ficar felizes dele existir.
Porque isso quer dizer que o seu filho não vai engasgar mesmo, porque ele tá se protegendo do engasgo. Ele tentou engolir, ele viu, opa, não vou conseguir, tá muito grande, preciso mastigar mais. Voltou aquele alimento. Voltou, às vezes volta pra boca, ele mastiga e engole, às vezes ele cospe. E isso é ótimo, é um ótimo sinal. E a gente fica desesperado. O que não pode acontecer é a gente enfiar a mão ali na boca, tentar tirar, que a gente pode até empurrar e piorar, e aí sim engasgar. E então a gente tem que só observar e aprender, ver ali essa criança deixando ela lidar com aquele alimento na boca, tá? Então eles têm essa capacidade sim de se proteger contra o engasgo, tá? E então ele é bem diferente do engasgo real. E o medo também, Cleo, eu falo muito que o medo tá ligado à insegurança, à falta de informação. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente entende, a gente sabe do assunto, mais seguro a gente fica. E aí a gente sai desse medo, né? E foi por isso até que eu fiz um e-book que tá no meu curso de introdução alimentar, só sobre isso, com aulas só sobre isso, para passar o máximo de informação, o máximo de segurança, o máximo de conhecimento para essa mãe ficar 100% segura, sabendo o que tá fazendo, tirando esse medo, né, do engasgo e colocando só autonomia, colocando essa criança para ali despertar interesse, comer, aceitar melhor os alimentos. Então isso é importantíssimo. E só um recadinho, falando do meu curso, semana que vem vai ter um mega desconto para vocês. Então, mas só para quem tiver na minha lista VIP. Quem ainda não tá na lista, eu disponibilizei o link lá no meu perfil. Então corre lá, quem quer adquirir o curso com um mega desconto, uma mega promoção para vocês, tá? Tá lá no meu perfil. Vamos lá. Posso dar sopa para meu filho de 1 ano? Shell, eu não gosto muito de sopa, tá? Pra ser bem sincera, ainda mais nesse começo, né? Eu acho que a criança tem que conhecer bem os alimentos pra a gente ter uma sopa. E uma sopa, esporadicamente, não tem problema nenhum, né? Ai, hoje tá muito friozinho, então todo mundo vai comer sopa aqui em casa. Tudo bem. Mas, pelo que eu vejo de pacientes e alunas, enfim, tem muito presente essa sopa todos os dias, né? Da criança aceitar melhor, porque é líquido, e daí come mais. Então, é importantíssimo que essa criança conheça os alimentos individualmente e que a sopa seja só em dias esporádicos, em dias que, estamos a fim de comer sopa, vai todo mundo comer, tá? Então, que seja assim a sopa. Deixa eu só... que eu esqueci de falar, colocar aqui. Desculpa, eu tô digitando aqui só pra eu tentar fixar esse comentário. Para as pessoas perguntarem de introdução alimentar, tá? Vamos lá, o que mais? Boa pergunta. Na introdução alimentar pode oferecer água de coco? Amanda, primeiro começou com os alimentos, começa com água. Água, tá? Assim que começar na introdução alimentar. Nos primeiros dias já. Começou o primeiro alimento, já coloca água. Água de coco pode até oferecer, mas que seja em pequena quantidade, pequena mesmo, tá? Sem substituir a água. Então, tem muitos bebês que têm dificuldade em aceitar água e a mãe acaba trocando, colocando a água de coco. A água de coco não é a mesma coisa de água e pode até atrapalhar a aceitação da água mesmo. E não é isso que eu quero. Então, em pequeníssima quantidade pode oferecer, mas estimular mesmo a água, que é difícil, não é fácil aceitar de primeira, tá? Eu falo que água é um hábito, né? Tem muitos
esse bebê a consumir água, porque é ali no dia a dia. Ai, mas toma muito pouquinho, Camila. De pouquinho em pouquinho a gente consegue dar bom aí, né? Então tem que oferecer sim, tá? Com quantos meses posso dar para ela comer sólido? Simone, a partir do 6º mês, tá? Então com 6 meses essa criança já pode comer alimentos sólidos. Lógico, como eu falei antes, depois você volta lá para ver em texturas e cortes adequados. E é importante, antes de olhar a data, é importante ver sinais de prontidão. Então, se essa criança tá realmente preparada para receber esses alimentos sólidos, porque esses dias até eu respondi uma dúvida falando, por que tem muito pediatra que começa a introdução alimentar com 4 meses, né? E você não? Aí até coloquei, primeiro que não sou eu, né? As minhas opiniões são todas embasadas, com estudo, não é assim, eu acho que é assim. E antigamente, quando começavam a introdução alimentar antes, começava com o quê? Com suquinho, sopa, tudo batido, era tudo líquido. Então a criança não via tanta diferença, né? Tava do leite pro suco, era a mesma coisa. E porque com 4 meses esse bebê não tá preparado para receber alimentos sólidos. Então ele não consegue, ele não segura nem a cabecinha direito. Como que ele vai engolir um alimento sólido? Então não vai ter dificuldade e pode até engasgar. Então ele precisa dos sinais de prontidão para conseguir comer esses alimentos sólidos. Quais são esses sinais de prontidão? Sentar quase sem apoio, então tá bem durinho para sentar. Cabecinha bem durinha, então não é aquele bebê que fica com a cabecinha mole, cabecinha durinha. Levar os alimentos na boca, despertar esse interesse, né, em comer. Então tem que prestar atenção nisso também, tá? Não é besteira. Começar a introdução com 6 meses, os sinais de prontidão. Não. É perigoso até começar antes. E quem começa antes, normalmente, quem passa essa orientação, passa outra orientação errada também, que é começar com os líquidos, né? Com suco, com batido, com isso assim. Não, de jeito nenhum. Hoje, a recomendação do suco, por exemplo, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é com 1 ano. É depois de 1 ano. Então não tem, Camila, mas o meu pediatra é um pediatra renomado, ele orienta suco. Tudo bem, questiona ele então. Se ele tá atualizado, qual que é a questão dele orientar o suco, né? Então tem muita mãe que o pediatra fala uma coisa e vem tirar a explicação comigo. Poxa, pergunta pra ele, né? Eu explico da onde eu tiro as minhas informações, da onde eu tiro o meu embasamento, da onde que é, não invento, não faço achismo, né? Faço a orientação real, embasada em Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde. Então é tudo comprovadinho ali. E lógico, eu pondo o meu ponto de vista da minha casa, como eu fiz, né? Tudo do prático também, né? Eu até fiz um videozinho esses dias aqui. E quando começar a introduzir a janta para o bebê de 6 meses? Camila, Xará, o principal ponto da janta é olhar se esse bebê tá bem adaptado aos alimentos e às novas refeições. Então, vem com muita mudança, sabe? Vem fruta, vem almoço, vem um monte de alimentos diferentes. Então, se passou 10 dias da introdução alimentar que ele não tá aceitando nada, pra que você vai pôr mais uma refeição se ele não tá aceitando nada? Então, por isso que eu gosto de esperar mesmo a criança. E daí é cada um, né? Cada bebê. Cada bebê tem um ritmo e a gente precisa respeitar isso. Então, não é assim, fez 6 meses, com 7 coloca a janta. Não, às vezes com 7 ele nem vai estar provando ainda esse alimento e você vai lá e coloca mais uma refeição inteira. Então, eu não gosto disso. Eu gosto que o bebê esteja, assim, 100% adaptado com os alimentos. Isso aceitando bem, não em quantidade, em qualidade,
conseguindo comer esses alimentos, ele tá ali tranquilo, tá sentando bem, tá bem ali, né, na hora das refeições. Então é isso que eu quero, comendo bem a frutinha. Ele passando por isso, pode colocar a janta. E normalmente demora, né? Não é 10 dias depois, não é uma semana depois que você começou a introdução alimentar. Normalmente tem mais tempo, um mês e meio, então demora mesmo. E até revendo lá que eu comentei com vocês no comecinho a introdução alimentar da Ju, o jantar foi um novo desafio pra gente, porque ela tava super bem adaptada, comendo bem já o almoço. Eu fui pôr a janta e ela não aceitou. Ela demorou pra aceitar. E só que eu já sabia, né, disso que poderia acontecer. E pra mim foi natural, foi tudo bem. Mesmo ela já conhecendo os alimentos que ela já aceitava, a janta é totalmente diferente, é um novo horário, né? Então é diferente ali a dinâmica, né? Ela não estava esperando a mudança, então tem substituição, né? Não tinha leitinho depois, então, ou antes, então tem muita mudança. E tá tudo bem eles não aceitarem de primeira, porque mudança é mudança, né? E eles sentem. Então, quanto mais leve, quanto mais tranquila for essa mudança, muito melhor, muito melhor. É obrigatório corrigir a idade de bebê prematuro para iniciar a introdução alimentar? Tatiana, na teoria sim, tá? Então, se você for ver as recomendações de órgãos hoje, é para corrigir a idade, tá? Para quem não sabe, a gente corrige a idade quando a criança é prematura até 40 semanas. Então, vê o quanto falta e para ver o quanto faz a idade dele, né, corrigida, para ver quando que ele vai começar mesmo a introdução alimentar. Mas, como eu falei, eu olho muitos sinais de prontidão. Então, às vezes, esse bebê é pouco tempo prematuro e já tem os sinais de prontidão. Então, é bem individual, tá? Eu gosto de olhar, assim, bem específico para esse bebê, tá? Tá vendo a teoria e a prática, né? Então, a gente tem que sim unir os dois. Então, você vai olhar com um outro olhar para uma criança prematura. Mas, se ela tiver todos os sinais de prontidão, tá ótimo, né? Andressa, eu falei um pouquinho mais cedo sobre essa fase de 1 ano, 3 meses é recusa alimentar. É muito comum, mas o que eu gosto bastante de ressaltar, a diferença disso, como é fase, pode acontecer, é fase, a diferença de uma fase que a gente vai agir e deixar ela passar mais rapidamente possível, sem deixar nenhuma sequelas, nenhum rastro, é a gente agir, né? Porque muitas vezes eu pego muita aluna, muita paciente falando, porque falaram pra mim que é fase e não passa essa fase. Eu tô esperando passar até hoje. Hoje até recebi uma pergunta de 15 anos de idade. E é fase, e esperou até 15 anos e a fase não passa. E a fase não vai passar se você não agir. Entendeu? Então a gente precisa assim de informação, saber o que fazer. É fase? Acontece com toda criança. Entre 1 ano, 1 ano e pouco, assim, 90% de recusar. Porque é fisiológico, né? Essa diminuição do ritmo de crescimento, essa diminuição do apetite, ela é fisiológica, ela acontece. A diferença vai ser como você vai agir. Se você vai ficar esperando a fase passar e não fazer nada, ou agir e falar, não, é fase, mas e aí, o que eu tenho que fazer, né? Então, é isso que muda. Não é se é fase ou não, né? Vamos lá. Boa pergunta, que isso tem bastante. Com quantos meses iniciar a introdução alimentar para bebê que não amamenta exclusivo? A introdução alimentar é feita do mesmo jeito para quem mama leite materno e para quem não mama, quem mama fórmula infantil. Igual, olhar sinais de prontidão, 6 meses é a recomendação, não muda nada. Não é porque o seu filho não teve aleitamento materno,
que vai mudar alguma coisa. Não, a única coisa que muda é prematuro e a gente olhar com um pouco mais de cuidado, sabe? Às vezes até nem vai mudar, vai começar igual também. Mas às vezes não, às vezes a gente espera um pouquinho mais pra idade corrigida. Então é igualzinho, não muda nada, tá? Ai, mas tá misto, tá? Aleitamento materno com fórmula. Também, tá? Não muda, é a mesma coisa. Recomendação, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, 6 meses. E junto com os sinais de prontidão, tá? Então, fez 6 meses, não tá totalmente durinho, espera mais um pouquinho que vale a pena. São poucos dias que vai fazer muita diferença para aceitação do seu filho. E para você ficar mais tranquila, para não ter frustração, nossa, é muito melhor esperar. Se todas soubessem disso, ia ficar muito mais fácil. Vamos ver. Quanto tempo é normal o bebê ficar sem aceitar os alimentos? Eu entendo que é pela idade, né? Já que a gente tá falando de introdução alimentar. Não, não existe data. Não tem data. Seu bebê é um robô que vai ali, né, com datas. Fez 6 meses, vão começar, Não, nenhum bebê é. Então, a minha filha vai ser diferente da sua, que vai ser diferente do vizinho, que vai ser diferente do primo. Então, todo mundo é diferente. É normal a criança não aceitar no começo da introdução alimentar. É normalzíssimo, é esperado, é muito normal. O que não pode acontecer é você deixar de oferecer os alimentos, ou você forçar, ou você só dar leite o dia inteiro e essa criança tá com a barriguinha cheia o tempo inteiro e não ter vontade mesmo de comer. Então precisa assim expor essa criança aos alimentos, ter paciência demais, tá tranquila consigo mesmo, sem frustração, sem ansiedade, sem medo. E tá tranquila, isso faz muita diferença pra criança comer. E se ele quiser comer com 10 meses, 11 meses, tá ótimo. Depois, só que me preocuparia, porque pra chegar, eu quero que essa criança chegue com 1 ano aceitando bem os alimentos, conhecendo bem os alimentos. Mais uma vez, não em quantidade, tá? Em qualidade, porque o leite não vai ser mais o principal alimento. E aí eu preciso contar com os alimentos, sim. A necessidade energética, calórica vai diminuir? Vai. Mas o leite ali não tem que ficar leite o tempo inteiro, senão essa criança vai só tomar leite, né? E vai ficando cada vez mais difícil para ela aprender a comer. Porque a fase mesmo de aprender a mastigar, a lidar com o alimento na boca, a pegar, é até 1 ano, tá? Então tem esse prazo de 6 meses, tá? Ai, não deu, Camila, fez um ano e pouco e não tá comendo nada. Aí a gente vai rever, poxa, o que tá acontecendo? O que não tá conseguindo comer? Tem alguma dificuldade que não tá conseguindo comer, né? Vamos lá. Com quantos meses pode dar arroz e feijão, Carol? Com 6 meses. Com 6 meses. Não é essencial que sejam esses alimentos, mas é essencial que tenham alimentos desses grupos no pratinho. Então, o grupo do arroz, que é dos carboidratos. Então, se não tem arroz, colocar uma batata, uma mandioca, uma mandioquinha. Pode ser um macarrão também. O do feijão, não necessariamente só o feijão, mas pode ser um grão de bico, uma lentilha, uma ervilha também. Importante falar, feijão inteiro, tá? Não tirar não só o caldinho, não tirar o grão, não tirar a casca do grão, que eu já ouvi falar isso também, não. Feijão inteiro, amassadinho, tá? Vou fazer BLW, se quiser fazer um bolinho de feijão, pode fazer para facilitar para pegar, porque não dá para pegar ali no líquido, né? Então é uma opção também. Então tem que ter isso no prato, tá? Esses grupos, mas não precisa ser necessariamente arroz e feijão. Certo?
Posso começar a introdução alimentar com 2 frutas ou ofereço uma só por lanche? Eu, Júlia, prefiro uma só. Eu até falei um pouquinho aqui, falando dessa introdução devagar, né? Então eu não gosto de colocar todos os alimentos de uma vez e ali a criança nem tá comendo direito, eu vou lá, coloco almoço, daí vou lá e coloco janta pra ver se melhora. Não, só vai piorar. Só piora. Se a gente coloca um monte de coisa e a criança não tá comendo, só piora. Então eu gosto muito de ir devagar, porque eu vejo resultados muito melhores lá na frente do que a gente bombardear essa criança agora porque tem que comer e tem que... Não, essa criança fica desesperada, os pais ficam também frustradíssimos, super ansiosos, porque só atrapalha. Então, eu prefiro uma fruta por vez, devagar, para ir conhecendo, explorando. Aí é abusar da variedade, não deixar uma fruta todos os dias, uma fruta 3 vezes, a mesma fruta 3 vezes por dia, 3 dias seguidos. Não tem mais essa, tá, gente? Mesmo criança alérgica, a gente vai com mais cuidado, mas a nova recomendação não é mais essa, ficar ali, sabe? A gente perde muito tempo, a criança fica muito só nas mesmas. Depois, quando a gente quiser que ela coma um monte de frutas, ela não vai comer porque ela não teve acesso ali, né? Como que ela vai aprender? Então, é importantíssimo nesse começo variar ao máximo, mas começar, sei lá, começa com uma banana, depois dá um mamão, depois um kiwi, depois um abacaxi, depois vai cada dia uma fruta, tá? Pra gente mostrar mesmo a variedade ali de frutas. Cami, meu bebê sempre dorme após o almoço, sempre quer mamar, mas tenho medo dele encher, não sei o que fazer. 2 pontos que eu não sei qual que é aí, tá, Cami? Se aleitamento materno, ótimo, não tem problema nenhum. Se quer, às vezes ele quer só mais um aconcheguinho do que realmente encher barriga, então não tem problema nenhum. O problema maior é se for leite artificial, provavelmente fórmula infantil, né, se é bebê. Então, esse sim pode atrapalhar até a absorção de micronutrientes e também atrapalhar a aceitação, né? Então, vai encher a barriguinha e não vai... não come direito para encher a barriguinha depois. E isso eu vejo também muito pela associação, né, de mamar para dormir. Então, se for mamadeira, tem que tomar cuidado com isso e rever como que a gente pode fazer para melhorar. Mas o mamazinho não tem problema nenhum. Tem criança até que aceita melhor o almoço e o jantar ou a fruta quando tem mamar depois ou quando tem mamar antes, né? O aleitamento materno. Então, normalmente não atrapalha. Mas o leite artificial atrapalha sim. Vamos ver. Suco das frutas pode dar todos os dias, Agatha, antes de 1 ano? Não, não é mais recomendação. Por quê? O suco era orientado na introdução alimentar pelo simples fato de a criança não conseguir comer com os 3, 4 meses que antes era orientado. Então colocavam um suco. Há muito tempo atrás também a principal questão das crianças brasileiras era a desnutrição. Então tinha muita criança desnutrida. E a gente colocando o suco antes, a gente bombardeava essa criança de caloria para ganhar peso. Hoje em dia o cenário é totalmente diferente. A gente vê muito mais criança obesa do que desnutrida. Desnutrida a gente quase não vê, ainda tem, mas o índice de obesidade infantil tá assim muito alto. Então o suco não é indicado nem no primeiro ano inteiro, tá? Então é uma caloria vazia praticamente, porque ali é açúcar e água, né? Açúcar da fruta, mas é açúcar, então a gente bombardeia essa criança ali de açúcar. Não tem estímulo nenhum, porque é líquido,
então vai tomar ali sem mastigar, sem ter contato mesmo com a fruta. Então é fruta, tá? Então fruta todos os dias, frutas diferentes todos os dias. Porque se a gente coloca a mesma fruta todo dia, vamos pôr, sei lá, banana todo dia, como que a gente vai querer que essa criança coma frutas lá na frente, se ela só vai conhecer a banana? Então, quanto mais a gente variar agora, mais vai refletir no hábito alimentar lá na frente. Por isso que eu falo direto aqui pra vocês que eu não foco no hoje, eu não foco no agora se a criança tá comendo ou não. Eu foco lá na frente. Daqui a alguns anos, como que vai ser o hábito dessa criança? Como que vai ser a relação dela com a comida, né? Isso pra mim é o mais importante, porque agora a introdução alimentar, 1, 2, 3 anos, passa assim. A fase adulta não. E isso vai ter total relação com a qualidade de vida, com doenças crônicas associadas e um mundaréu de coisas. Desenvolvimento cognitivo, né? Então, tem muita coisa relacionada à introdução alimentar, né? Como a gente faz esse comecinho mesmo. E o suco não é. E depois de um ano, né? Não dei suco, mas depois de um ano eu quero dar. Vamos ver o histórico dessa família. Essa família é uma família que toma suco, que gosta, que tem ali presente. Então tá, então essa criança vai também, porque cada vez mais ela vai entrar no hábito familiar, né? Então não vai dar mais pra gente falar, ó, a gente vai tomar nosso suquinho e você não toma. Não, ela vai querer o que os pais querem. Aí a gente adequar esse suco a um suco saudável, né? Mais saudável, não ser suco de caixinha, suco de pó, suco, né, com um monte de açúcar. E uma quantidade pequena também. Não vamos dar 300 ml ali pra essa criança comer, tomar. Porque daí ela não vai comer. Ela vai encher a barriga de suco, né? E aí ela vai perceber, poxa, enche minha barriga de suco, pra que eu vou comer? Pra que eu vou aqui ficar me desgastando, mastigando um monte dela? Vai entrar num ciclo de só querer líquido, porque é mais fácil. E aí pode atrapalhar a aceitação dos alimentos também, tá? Já peguei muitos casos de criança trocando, tomando suco e não comendo. Isso pode acontecer sim. É bem fácil de acontecer, inclusive. Porque eles são mais espertos do que a gente imagina. Vamos ver o que mais. Dar a fruta inteira ou amassada? Bruna, vai depender do método que você quiser. Do que você quiser abordar na sua casa. Aqui eu vou na sua onda. Eu oriento o que você acha o melhor método para sua casa. E eu falo muito isso para as minhas alunas também no curso. O tanto que não existe um método perfeito, né? Não tem um método ideal. Tem um método ideal para você na sua casa. Aí, para você e para o seu bebê. E é isso que eu quero de vocês. Ou dar os alimentos inteiros, ou dar amassado, ou fazer os dois. Foi o que eu fiz em casa, que é o que 90% das mães que eu acompanho hoje fazem. E então você dá o alimento inteiro, a criança tem o contato ali com o alimento, que é super importante para ela também, mas tem a colherzinha que é importante para a mãe, que a mãe fica mais segura, que tá oferecendo, tá vendo quanto tá comendo, enfim, por qualquer coisa que a mãe se sinta mais segura. Então, a questão é, se dá inteira, tem que adaptar os cortes só, e se der amassada, não liquidificar, né? Só fazer amassado no garfo e evoluir essa textura também, que é importantíssimo. Porque eu pego hoje muitos bebês, um ano e pouquinho, com tudo amassadinho, e já é pra ter evoluído essa textura, tá? Pra chegar em torno de um ano, tá? Sem precisar amassar nada, tá? Comidinha de casa, normal, tá? Então é importante o que você deseja, o que você e seu filho, né? Porque às vezes a gente quer fazer o BLW, a criança não aceita direito, ou a gente quer fazer só a colher e a criança quer pegar. Então, vai muito do bebê também, e respeite isso, porque a gente fica muito eu tenho mães que só querem fazer a colher. Colherzinha, o bebê não aceita. Então, se deixar ele ali explorar o alimento, ele come muito melhor. Então, a gente tem que olhar para isso também.
Tem horário para café da manhã, almoço e janta? Não tem horário específico, até porque cada casa, Arthur, cada casa funciona de um jeito, né? A minha rotina aqui da minha casa pode ser diferente da sua, então não dá pra gente colocar um horário ali rígido, mas tem que ter rotina, tem que ter horários. Então essa criança precisa se sentir segura, que é o que a rotina passa, né? Essa segurança para ela, falar, eu sei o que vai acontecer depois, eu vou tomar banho agora, depois do banho eu sei que eu vou sentar para almoçar, depois do almoço eu sei que eu vou dormir, depois do almoço eu sei que eu tenho, depois de dormir eu sei que eu vou acordar e tenho lanche. Essa rotina é importantíssimo pro bebê. E muitas vezes não precisa ser aquele horário cravado. Então, porque às vezes acorda um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, mas é importante que seja em torno desse horário. Então, não ser assim, por exemplo, almoça às vezes às 10 e às vezes 1 hora da tarde. Daí já é demais. Mas pode ter, sim, essa flexibilidade. Meia horinha mais, meia horinha depois, antes ou depois. Até porque quando a criança, por exemplo, não aceita nada no almoço, tá, tudo bem, não quis comer, às vezes vai dar fome antes, né? O próximo horário, sei lá, 3 horas depois, às vezes tá com fome antes. Tá tudo bem oferecer um pouco o lanche um pouco antes. Lógico que não vai oferecer logo depois do almoço, mas meia horinha antes, não tem problema. Então, vai depender, o horário vai depender muito da sua casa. Outro ponto legal de falar aí é da janta. Que a janta é importante que não seja muito próxima ao deitar, porque essa criança pode atrapalhar o sono também, porque a janta vai estar ali, né, a digestão, o corpo vai estar trabalhando bastante, isso pode dificultar o bebê relaxar e a dormir bem. Então é importante que seja 2 horas ou 1h30, 2 horas antes de dormir. E se tiver o leite também, né? Pra ter esse espaço pro leite também, tá? Então é isso que a gente tem que ficar de olho. Ai, não tá clicando. Ai, foi. Adorei essa. Receitinhas do bem com ingredientes saudáveis a partir de quantos meses? Sami, eu gosto, a minha orientação é a partir de 1 ano. Por quê? Ai, Camila, mas eu quero fazer um bolinho sem açúcar. Né? Eu não gosto. Eu acho que a criança precisa primeiro aprender a comer alimentos de verdade, comer fruta, comer legumes, comer verduras, do que passar para preparações. Então, às vezes a criança nem tá aceitando fruta e metem um bolinho lá para ela. Como que ela vai voltar? Vai ficando cada vez mais difícil para essa criança aceitar os alimentos, entende? Separadinhos ali, a fruta, por exemplo. Então, eu prefiro que essa criança esteja bem adaptada, que é em torno de até 1 ano ali, com os alimentos, para aí a gente oferecer essas receitinhas do bem. Então, adoro receitinhas, acho assim, excelente. Uso, inclusive tenho várias receitinhas aqui, tenho vários cursos de receitinhas. No meu curso tem receitinhas, porque é importante, sim, ter as receitas, mas não antes de 1 ano, depois, tá? Porque daí depois a criança começa a ser mais criança ali, não tanto bebezinho, e daí a gente tem que mudar ali a apresentação dos alimentos. Aí entra as receitas, que é importante. A criança já vai conhecer, por exemplo, a cenoura. E aí a gente entra com um bolinho de cenoura sem açúcar. Então a criança já come o peixinho ali grelhado. A gente faz um bolinho de salmão ali para dar para ela. Então apresentar os alimentos de uma outra forma para incentivar mais esse consumo. Então, eu adoro, sou super a favor das receitinhas, mas num momento perfeito para ela, ideal ali, que é quando ela já tá mais adaptada aos alimentos de verdade. Porque depois, o que eu vejo muito é crianças com 4, 5 anos com dificuldade de comer, que até hoje não come. Por quê? Porque nunca comeram. E aí fica mais difícil mesmo, entendeu? Então a gente tenta às vezes camuflar, a criança não tá aceitando fruta, mete um bolinho lá, mete receitinhas ali. E aí fica mais difícil ainda nesse começo, tá? Então é simplesmente por isso. Ué, não tá clicando aqui, tá demorando. Aí.
Que mais? Que mais? Meu bebê é de 10 meses, ele almoça quase a mesma coisa todos os dias. Moranga, baroa, cará, cenoura e proteína. Não sei qual foi a pergunta, Mari, mas pensa que você tá dando uma mão para seletividade alimentar. Ó, vem cá, seletividade. Por quê? Tá só nos mesmos alimentos, então não vai aceitar outros, né? Então por isso que eu pego muito na tecla de variar. Aproveita esse período de variar, de mostrar os alimentos. É hora de conhecer. A gente não tá preocupado se vai comer, se não vai, quantidade. Não. É hora de conhecer os alimentos. Agora é a hora. Porque lá na frente, quando a gente quiser apresentar ali, que ele conheça os alimentos, vai ser mais difícil. Porque vai ser uma criança maior, com muito mais autonomia, com dificuldade mesmo de mastigar, de aceitar, de novas texturas, porque não teve. Então, é importantíssimo variar, tá? E até eu vi aqui que tem mesmos grupos. Então, eu falo de 5 grupos alimentares e um só alimento de cada. A gente não ficar repetindo, por exemplo, baroa, cará, tudo no mesmo grupo. A cenoura, moranga também. Então, dá pra colocar só um alimento desse e variar. Então, colocar tipo um arroz, um feijão, que é o grupo do feijão, que eu falei aqui também, uma cenoura, uma proteína e uma verdura. Então, dá pra... A gente não precisa colocar um monte de cada ali, que até espanta a criança. Então, é importante a gente variar nesses grupos alimentares, tá?